Olá, caros ouvintes e seguidores. Sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês. Transmitido aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e em podcast no site da Cister FM, quando quiser. Hoje temos o privilégio de entrevistar Rogério Raimundo. Bem-vindo, Rogério. É um gosto de responder a este teu desafio, porque normalmente não dava à espera. De facto não esperava, porque a Alcobaça tem tanta personalidade interessante. E não sei como é que tu achaste que eu ainda merecia vir aqui também a este teu programa, que eu acho que devo, para já, saudar e registrar como tão importante, porque é não digo ouvir no domingo, é capaz de ser tem menos auditório. Mas o podcast e o sistema que tem permite nós irmos lá no momento que queiramos e voltar portanto, lá, voltar se lá, quisermos, e não é? é um documento realmente extraordinário sobre certo. muitas pessoas extraordinárias que temos no nosso concelho, neste caso. Exato. São entrevistas muito Ainda interessantes. por cima, hoje tive a sorte de se calhar no Dia Mundial da Rádio e para já saudar toda a equipa da rádio, nomeadamente a Laura e o Rui, que estão aqui a trabalhar para que este serviço público aconteça. E são maravilhosos, que estão ali sempre disponíveis para fazer com que isto corra muito bem. Ótimo. Ainda Rogério, por cima, dois grandes jovens, um par de jovens. Jovens, não é? É isso, é bom vê-los assim dedicados a estas causas também. Rogério, eu tenho aqui um pequeno apontamento feito com base nas tuas notas biográficas. Eu sei que tu és subejamente conhecido dos alcobacenses, mas a rádio tem uma projeção que vai para além do concelho de Alcobaça. Exatamente. E por isso, ainda assim, vou fazer uma pequena apresentação daquilo que tu também representas para todos nós aqui em Alcobaça. Nascido em 18 de abril de 1951, na Sela, onde ainda reside, o autor dedicou a sua vida ao ensino, ao associativismo e à política local. Estudante de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, decidiu enverdar pela docência, sendo professor de matemática durante 30 anos em Alcobaça. Viveu experiências marcantes como professor cooperante em Moçambique e como dirigente sindical na fundação do Sindicato dos Professores da Região Centro, em Leiria. Mais tarde, destacou-se como presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcobaça e foi colaborador no Centro de Formação de Professores. Com uma dedicação de 50 anos ao Centro Cênico da Sela, foi um dos principais impulsionadores de uma instituição que promove a cultura, o recreio e a solidariedade. Também teve um papel ativo na união das coletividades do Concelho de Alcobaça e no Conselho Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades. Na política, desempenhou 18 anos como vereador pela CDU, em Alcobaça, acumulando experiências em mandatos na Assembleia Municipal e na Assembleia de Freguesia. Os seus blogs Unir Alcobaça e Viva Alcobaça refletem a sua paixão por causas políticas e sociais. Divorciado e pai de 2 filhas, é muito orgulhoso de 2 netos que lhe trazem alegria e renovam a sua energia. Continua a sonhar. Deseja escrever um livro de poesias e textos políticos e outro com histórias marcantes dos 50 anos de dedicação ao Centro Cênico da Sela. A sua trajetória, que os alcobacenses bem conhecem, evidencia uma vida de entrega à comunidade marcada por trabalho voluntário, visão cultural e compromisso cívico. O programa, Rogério, chama-se Diz-me o que lês e, de facto, o desafio é para as pessoas virem recomendar leituras, aconselhar os ouvintes, quem nos observa no podcast, aconselhá-los a escolherem determinadas leituras, mas também gostamos de saber quem é a pessoa que está por detrás de quem aconselha. E por isso, em lugar de ficarmos à espera de descobrir quem és depois de nos dizeres o que lês,
nós preferimos tentar perceber quem é o Rogério Raimundo que aconselha estas leituras. E então passamos uma fase com algumas perguntas, não é? A primeira que eu te vou fazer diz respeito à tua infância. A tua infância na Célia, que memórias mais marcantes guardas da tua infância? Alguma que te tenha moldado ou que tenha moldado a pessoa que tu és hoje? Eu tive um privilégio extraordinário de viver numa casa em que o resto de chão era o resto de chão e uma zona muito grande era comércio. Portanto, era o continente de então. Tinha, portanto, uma loja de roupas, tinha uma loja de mercearia, tinha uma tasca que me lembro quando era garoto, só havia rádio nessa altura mesmo, e os jogos só eram ao domingo à tarde, e portanto nós tínhamos, no edifício tínhamos uma hélice, que agora é normal, um moinho, que gerava a energia para moer farinha e para o rádio, nomeadamente para os jogos do Benfica, que o meu pai era um benfiquista extraordinário. Então, espera, o moinho moía a farinha e produzia eletricidade. Energia para a casa. Energia Portanto, para eu em 51 nasci, mas havia energia já, mas promovido por um moinhozinho a hélice no topo do edifício. Depois, além disso, o meu pai e a minha mãe tinham, num anexo, tinham adubos que eram, às vezes tínhamos que misturar várias componentes e para fazer um adubo especial, ainda não vinha tudo em saco. E tínhamos a Casa do Sal, aos sábados havia matança e havia, portanto, carne e ao domingo, curiosamente, era o dia de maior movimento. Portanto, eu tinha um mundo ali extraordinário. E depois quando tinha para aí 6 anos, viveu-se lá na Cela uma tentativa de recriar a banda de Alcobaça, a banda da Cela. E então, pronto, eu miúdo, 5 anos, 6 anos, andava por ali a girar tudo e que era sítio, e o que festas de angariação de fundos. O Sr. Guimarães, que foi professor de música e que incentivou a música a muitos dos nossos de grande categoria, como o Ruben Santos, o Sérgio Carolino, portanto, vários que estão aí na berra. Que agora tem uma dimensão internacional, não é? E tem uma cotação. O Sérgio Carolino é considerado um tubista maior a nível do mundo inteiro. E, portanto, vivi aí muita coisa. Mas penso que além disso, a minha mãe era muito católica, o meu pai não. O meu pai só começou a participar portanto, na religião católica, praticamente só quando acabou o comércio lá no rachão da nossa casa. Eu percebo aí uma relação de proximidade muito grande com a comunidade. Também, porque essa vivência da família. Toda a gente está ali a fazer sal, quer portanto, na zona do comércio das roupas ou no comércio da mercearia, havia sempre ali um movimento impressionante, que me lembra nessa altura. Portanto, eu ali vivia, naturalmente, com os meus vizinhos, com as minhas brincadeiras, ali nessa altura. Portanto, Isso ajudou a construir o Rogério Raimundo preocupado muito, também com a comunidade? Pois, porque o meu pai foi um exemplo daquilo que eu fui depois no centro cénico. E ainda tive lições do meu pai, ainda vivo, de que para eu não desistir, porque ele considera que foi um dos grandes erros que cometeu, foi ter saído da direção desse movimento do renascer da banda. Porquê? Porque eles queriam, à pressa, pôr a banda na rua. E ele achava que não, que devia ter o seu tempo, havia de haver a formação dos músicos, tudo tinha o seu tempo, mas para ter músicos da cela.
E houve um setor do movimento que, não, a banda tem que sair rapidamente e tal. As coisas não têm o seu tempo de se fazer e de sair na hora certa. E ele, quando me acompanhava e via que eu estava a viver cada dia mais o centro cénico da Cela, ele ia-me contando algumas das experiências que ele viveu. Eu acho que fiz mal em sair do núcleo, porque depois aquilo acabou no instante. Quer dizer, tive um esforço tão grande com a tua mãe em angariar fundos, em comprar uma moto para o Sr. Guimarães poder vir do lar residencial. Na altura não se chamava lar residencial, era o Asilo de Mendicidade de Lisboa. E, portanto, não havia estado alcatroada, mas o maestro, o formador de música, vinha com uma moto que, entretanto, foi adquirida pelo movimento do renascimento da banda. Portanto, pronto, são coisas que a gente aprende. Depois, naturalmente, com mais idade, também vivi experiências muito curiosas na igreja, feminino de coro da igreja, a acompanhar ainda quando a banda, a missa era celebrada em latim, o Domino Vobis, et com Spiritu Tuo, e as campainhas, e os sinais para levantar, e os sinais para... Portanto, fui menino de coro aos 10 anos. Portanto, a minha infância foi, de facto... Associada também à música, não é? Também. É aquilo que eu estou a perceber. Também. Portanto, a tua infância não é só a associação ao espírito coletivo, mas também portanto, à música, não é? Que parece enquadrar aí todos esses momentos. Os ensaios da música, realmente foi muito curioso. Então, e depois o curioso também Sim. é que o meu pai tocava bandolim. Ok. E eu não sei porquê, mas devo ter sido eu, porque de repente o bandolim, a memória que eu tenho é que o bandolim apareceu destruído. Mas, portanto, deve ter sido eu, em garoto, que devo ter feito, mas não tenho a certeza de ter sido eu. Mas lembro-me de ver o bandolim, o meu pai a tocar bandolim, o senhor das bicicletas, que tinha uma loja de bicicletas lá mais a 20 metros, para reparar, e fazia reparações de motos também, na altura já havia motos. E o senhor Abel tocava, penso que, guitarra ou viola, isso aí já não sei, já não me recordo bem, mas pronto, fazia um grupo numa sala dobro desta, para fazer um bailarico com filhosos, com café, com petiscos, outros petiscos, aquilo dava sempre muito dinheiro. Lembro daquele movimento ali, realmente, que foi uma infância muito bonita. Muito bem, e da qual tu guardas então sobretudo estas duas componentes, não é? Nós estamos a olhar para o passado, quando olhas para a tua vida, há algum momento assim, alguma época mais desafiadora que te deixou? Eu tive todas, eu acho que tive sempre um ritmo muito intenso ao longo portanto, aos 10 anos fui estudar para Leiria, para o Liceu Leiria, ainda era o Rodrigues Lobo lá em baixo, e vivi 2 anos lá. Depois fui para mais 3 anos para portanto, para o colégio do Dr. Cabrita. Ele não era nada de doutor, ele nem tinha licenciatura, tal como eu nunca tive, mas toda a gente o tratava por Dr. Cabrita. Estive lá 3 anos. E depois fui outra vez para o Liceu de Leiria fazer, nessa altura, o 6º e o 7º ano. E, portanto, vivi também comecei a sair de casa muito rapidamente. Portanto, esse 7º ano de que falas até aos 10 anos... Corresponde ao 12º de agora, esse 6º e 7º era o 11º, o 12º é mais um ano. Exato. E, portanto, tenho este lado, portanto, a partir daí entrei num mundo que não era aquele mundo do comércio, mas era o mundo do liceu, como eu, foram muitos para viver e estavam em cortes e camaradas, portanto, cada um tinha a sua história de orém, portanto, ainda sou amigo, ainda nos encontramos regularmente em maio, os finalistas do Liceu de Leiria, portanto, do ano 68, 69, portanto, foi esse mundo. Depois foi o mundo de Lisboa, também tive, portanto, muitos anos em Lisboa a estudar, e depois então é que veio realmente uma opção que fiz, que foi a habilitação era suficiente, tinha o 2º ano completo de engenharia e tinha cadeiras do 3º e já estava a frequentar o 4º e de engenharia mecânica e foi o abril, portanto esta coisa da revolução, não é?
Portanto, as aulas só começaram a 6 de janeiro de 1975 e, portanto, a seleção dos professores foi feita em novembro, dezembro de 74. Portanto, e nessa altura já começaste como professor de matemática? Pois, foi logo, foi sempre. Okay. As habilitações de engenharia, permitiam que os primeiros anos eram só matemática. Uma coisa, foi uma das razões para nunca concluir o curso, foi porque, portanto, engenharia mecânica, motores, máquinas, isto, não, os primeiros anos é só matemática, praticamente, era uma coisa. Em todas as cadeiras era um excesso de matemática que foi uma coisa... E como é que foi essa experiência, a seguir ao 25 de Abril, de ser professor de matemática? Portanto, em 1975 tive o privilégio de... Portanto, havia lutas para tudo, não é? Portanto, e os alunos tinham aquele imenso mar de partidos, refletiam-se em todo lado, nos professores também, mas os alunos tinham os núcleos da LCI, os núcleos do PUP, do FECML, do PS, do PSD, nessa altura era PPD. E, portanto, aquilo, quando havia um plenário no ginásio da escola, na altura não tinha nome, era a Escola Secundária número 1, aquele ano de 75 foi quer dizer, houve muita interrupção de aulas, mas pronto, era toda uma dinâmica, uma vida, um entusiasmo realmente entre alunos e professores, foi também muito forte. Deixa-me ver se eu percebi. Tu ficas como professor nessa época, o professor de matemática, em Alcobaça, logo na escola, que agora é a escola Dona Inês, mas que na altura era a escola secundária de Alcobaça. Eu quando entro em Alcobaça, foi bastante mais tarde, foi em 1986, ela era a escola secundária de Alcobaça. Depois é que ficou a escola secundária número 1, quando apareceu a número 2. A designação, assim, sim. Pois, exatamente. E depois houve a transformação, a escola secundária número 1, não, a escola secundária número 2 passa a chamar-se Dom Pedro, e a escola secundária número 1 passa a chamar-se Dona Inês. Mas a Frei Estevão foi primeiro. A Frei Estevão já existia, pois. Não é? Existia independentemente da escola secundária. Exatamente, é isso tudo. Muito bem. Então, estamos a falar do ensino. Houve mudanças no ensino desde essa época até ao final da tua carreira, digamos assim, como a percepção que tu tens, porque agora com filhos, com netos, tens a noção de que há mudanças que estão implementadas, mesmo que estejas aposentado. Como é que tu avalias essas mudanças no ensino? Pronto, eu vivi a parte melhor, digo eu, de professor, porque foi quando eu saí que começou a haver uma burocratização em que o professor tinha que preencher fichas e elementos e muitos elementos e perdia-se muito tempo, segundo os colegas iam dizendo, portanto em atividades burocráticas e menos nas pedagógicas e na preparação das melhores condições pedagógicas para se exercer a profissão. E, portanto, ultimamente, não tenho perguntado, confesso, a nenhum, mas muitos professores estão cansados, nota-se que estão cansados, continuam cansados por esse excesso de extras que aparecem na profissão. Depois, houve uma altura em que o Estatuto da Carreira Docente foi aprovado e houve um período muito bom da vida de professor, porque tinham dispensa de temporalidade, tinham redução de horários porque estavam a aplicar também na escola outras responsabilidades, e agora ultimamente começou no governo do Sócrates, com a professora, com a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que aí é que houve um ataque, parece que não gostavam dos professores. Houve aí há ali uma cena que é, pronto, e que aí começou
o ataque brutal também aos funcionários públicos, que é uma das grandes injustiças que eu tive, porque eu tinha 35 anos de serviço, portanto faltava-me um ano para me aposentar. E quando sai esta lei de que isto não pode ser assim, isto tem que se ter 65 anos na altura, ou 66 anos. Eu reformei com 66 anos e 4 meses. Primeiro 65, agora já estamos nos 66 anos com 7 meses. Pois. Para este ano. Pois. No próximo ano, em 2026, é 66 anos com 9 realmente meses. Fiz um contrato para 36 anos e depois chegou ali à bica e tenho realmente essa. Eu e muitos que aconteceram isso, porque nem botar à bica fizeram. E agora é com 40 anos de tempo de serviço. Pois é. Já não são os 36. As coisas mudaram, sim. Pronto, isto é do ponto de vista dos professores, não é? Não sei se tu acompanhas de perto. Eu a ideia que tenho é assim, eu felizmente tive, a partir do 3º ano de ensino, consegui ter uma capacidade de envolver os alunos, mesmo os que tinham dificuldades em matemática, e tive portanto, uma vida boa como professor de matemática, seja à noite, seja os mais novos, dos 13, 14, 15, 16 anos, que foram onde eu exerci mais os níveis de ensino. E, portanto, tenho a satisfação de frequentemente encontrar antigos alunos. Foi com o professor Rogério que eu ainda aprendi alguma coisa de matemática, quando não gostava nada de matemática. Portanto, aquelas coisas que a gente fica com o arrepiozinho do mimo, certo, não é? Certo. E, portanto, vivi, embora tenha vindo para a profissão, mais para ter tempo, para poder acompanhar todo o volume de coisas que eram preciso fazer no Centro Cénico da Selva, porque acabámos por ter, no fim, portanto, nestes 50 anos, atingimos 90 trabalhadores. 90 postos de trabalho. Passou a ser a segunda empresa. Muito e não está lá nenhum diretor a receber uma dedução. E, portanto, houve toda esta evolução para se chegar a essa situação. Mas uma das coisas que eu acho que no primeiro ciclo já há escolas do tipo a Escola da Ponte, em que o aluno que marca o seu ritmo. Não é a questão da aula de tanto é isto. Eu tenho aqueles objetivos e, portanto, todos têm que ir para aquela aula. Sim, tu falas de escolas de Alcobaça? Estás a falar de escolas de Alcobaça? Eu penso que Alcobaça já tem uma ou duas a viver uma experiência do género, não é? Sim, com projeto piloto. Nomeadamente. E eu penso que mesmo nos outros níveis de ensino será possível fazer isso também. Mas não consigo ver se é possível e se há experiências no segundo, terceiro ciclo e no próprio secundário. Agora, na noite havia aquele sistema das unidades didáticas. As unidades capitalizáveis. E que permitia aos alunos terem o seu ritmo. Diferente, em cada turma havia cada um no seu ritmo. Penso que isso é a questão principal, portanto... A grande diferença. A grande diferença que devia existir, em vez de haver, portanto, o professor muito a trabalhar, quando alguns estão num ritmo, outros estão noutro. De facto, não é possível, pelo menos na área da matemática. Então, achas que nesse campo, se houver uma adaptação ao ritmo do aluno, se trata de um progresso e é um progresso desejável? Em vez de ser o programa, em vez de ser o professor, haver muita preocupação de aluno a aluno, portanto, mas sem burocracias. Agora... Mas pronto, julgo que é um bocado difícil. Mas vai ser difícil. A tendência será para dar resposta nesse sentido, embora as condições ainda sejam muito complexas. Ultimamente, o que me contam é que realmente o volume de imigrantes faz da escola pronto, tem agora uma dificuldade muito grande porque não é o português não serve para um núcleo de 10 em algumas turmas até tem mais, noutras tem menos. Mas, portanto, já há uma percentagem muito grande que faz com que o trabalho do professor, e neste caso dos alunos, estão a ter esta dimensão da aprendizagem, pronto, do ensino português. Enquanto isso não acontecer, será difícil haver rendimento. Mas os jovens adaptam-se rapidamente. A escola, neste momento, também está a dar resposta,
quer a esses alunos com português língua não materna, quer aos pais, aos adultos com português língua de acolhimento. Isso o qualifica também a qualifica ajudar a resolver esse problema? Não para os jovens, mas sim para os adultos, está bem? Nós trabalhamos neste momento nós já temos 7 turmas de 24 alunos cada, 7 para português, língua de acolhimento. Isto é à noite e são sempre, tirando uma turma que é de continuação, são 6 turmas de iniciação que nós temos, de português, língua de acolhimento, e que têm sido diferentes todos os anos. Porque quem faz aqueles níveis depois já não continua. Se continua, são poucos aqueles que continuam. Só dão lugar a uma turma. 5 turmas dão lugar a uma turma de continuidade. E todos os anos nós temos vindo a aumentar o número de turmas de iniciação. O que é curioso, mas é a realidade que nós estamos agora a viver. E que, pronto, enfim, não é só em Alcobaça, é a nível nacional e noutros países também. Já agora, a experiência que tens como coordenadora do Qualifica também te dá uma... Para os alunos da noite, eu vejo que o vosso trabalho e a partir da realidade de cada pessoa. Pois é o caso. E a partir daí marcar o que é possível, naturalmente, para se atingir... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Na noite, nos alunos da noite, acho que é uma... Nós gostaríamos de não deixar ninguém ficar para trás, Exatamente. Mas há alguns que fazem questão de ficar para trás. Agora fazemos os possíveis para os repescar. Cada coisa no seu tempo. Exatamente. Como dizias há pouco e muito bem, também é preciso tempo para podermos implementar coisas. Quais são as políticas que tu consideras fundamentais para fortalecer a democracia local em Alcobaça? Vamos lá para a política. Portanto, eu realmente, na política, quer seja na política autárquica ou na política nacional ou nas lutas até das questões da paz a nível mundial, há uma certa... A experiência que eu tenho destes anos todos de vida é que não se consegue implementar aquilo que eu acho que devia ser, não é? Cada um tem a sua opinião, cada partido tem os seus programas e, de facto, o nosso, pensamos ser o melhor, não estamos a ter consequência a nível nacional e a nível mundial, não estamos a vê-los concretizar-se. A nível local, temos câmaras de CDU, onde se faz uma boa prática no nível daquela que o vereador, neste caso eu, quando fui vereador da CDU, procurava implementar, mas há de facto, portanto, passou-se os 18 anos e não consegui, nesse assunto, não consegui concretizar na prática aquilo que eu acho que devia de ser e que a CDU em Alcobaça defendia. Uma delas é a questão dos 7 ovos de Colombo. Portanto, os 7 ovos de Colombo consiste portanto, em 7 verbos fundamentais. O criar, o planear com todos, o respeitar, nomeadamente, os trabalhadores e saber envolver os trabalhadores, promover, portanto, o envolvimento dos cidadãos, descentralizar mais competências ainda para as freguesias e para as instituições e gerir isto muito bem e, naturalmente, realizar e construir. Estes sete está tudo por fazer aqui em Alcobaça. Quase ninguém sabe o que é que vai ser feito naquela obra, ninguém tem acesso a um debate, a uma exposição, quase nenhuma obra é trabalhada com os moradores ou os confinantes ou com as pessoas que vivem ali perto. Portanto, não há envolvimento. O planear com todos, se a gente quiser rapidamente chegar ao projeto, temos que bater ali e acolá, ainda, mesmo agora, ainda não há essa questão. E eu acho que isso é que é fundamental para, quando as pessoas vivem a política, e mesmo a começar na estrada que é feita lá e alcatroada lá ao pé da sua casa, as pessoas começam a participar e começam a sentir mais isto. E isso nunca se conseguiu
mesmo quando foi a discussão do plano estratégico e quando a Câmara estava em maioria relativa, ou seja, o meu voto era importante para influenciar algumas deliberações, ainda consegui que, por exemplo, uma coisa que nunca se fez, que é uma reunião descentralizada em cada freguesia, para discutir naquela altura o plano estratégico. Portanto, ainda se fez em Turquelos, fez-se na Sela, fez-se em São Martinho e mais nada. Portanto, as outras freguesias não chegaram a discutir o plano estratégico. Quando o plano estratégico, depois de bem discutido lá na Câmara, até foi votado por unanimidade, porque houve recolher de opiniões de todos os partidos, de todas as, portanto, algumas instituições, portanto, isso ainda, mas o debate não aconteceu, nem isso aconteceu. A única vez que houve um envolvimento geral foi agora na revisão do PDM. Aí sim, houve reuniões em todas as freguesias, mas por um assunto muito concreto, que espero que finalmente se realize, e porque está anunciado desde 2011 a sua revisão, e estamos a ver que 14 anos depois ainda não, já se anunciou para fevereiro e não vejo nenhum sinais de que esteja para ser aprovado. Pronto, obrigada por essa partilha. Os 7 ovos de Colombo, eu pensava que era só um, afinal são 7, multiplicação dos ovos, mas muito, muito interessante estas tuas observações relativamente digamos, à abertura por parte do município em relação à comunidade, às coletividades e às necessidades da população, não é? Portanto, essa abertura era bom que continuasse a ser desenvolvida e fomentada. Rogério, vamos, não sei se ainda queres acrescentar alguma coisa aí? Há uma coisa que acontece a nível nacional, não é só no município, que é os salários dos trabalhadores, da grande maioria dos trabalhadores do município. Agora têm também os assistentes operacionais, ou como é que se diz, dos jardins de infância e das escolas de primeiro ciclo, são de salários muito baixos. Não chegam para uma pessoa viver. A gente vê nas estatísticas que há uma percentagem enorme de portugueses que trabalham e que estão no campo da pobreza porque não têm dinheiro, o salário não chega para as despesas normais da vida. Às despesas, não é? E aí, portanto, é uma questão nacional, não é só do município de Alcobaça. É uma luta dos trabalhadores em geral, naturalmente, mas neste caso é um pormenor que é muito importante. Sim, é um por maior, não é? Maior, não é propriamente um por menor, mas é mais um por maior, até porque se extrapolarmos para a política internacional e se olharmos para, não digo os vizinhos do lado, mas os vizinhos que às vezes até são distantes, com licença, e se olharmos para esses exemplos que os nossos meios de comunicação nos mostram, não são necessariamente os melhores, não é? Não vimos exemplos de políticas sociais que nos animem e que nos deixem esperança de que o mundo caminha para uma vida melhor. Pelo menos para todos, não é? Parece que... E para ver se estamos a viver um período agora que mais uma vez se vai desviar verbas para a defesa, para a guerra, a guerra só se faz, a paz só se faz com guerra. Parece que é com assim, armas. Quando não é verdade, não é paz, faz-se com paz. Exatamente. Com negociações. Mas pronto, esta mentalidade da guerra está aí outra vez a acontecer. E esperemos que isso seja parado. Vamos lá ver. Obrigada. O que é para ti uma vida bem vivida? Agora que tu já tens uns quantos anos em cima. Posso dizer que sou um privilegiado, porque eu realmente ao longo deste tempo todo eu também valorizo muito o que tenho, ou o que consegui, ou o que vivi. Pronto. Aquilo que eu vivi é meu e quem me acompanhou. Consideras que tiveste uma vida bem vivida? Fiz o que gostava. E, naturalmente tive cenas muito tristes, nem quero lembrá-las aqui, porque também não é o local,
Mas, e cenas felizes tiveste? Muitas, tive muitas cenas felizes. Não há dúvida que o nascimento dos netos e das filhas tem um top, a gente, pronto, é o top das nossas vidas, de facto, é ver a extraordinária evolução dos meus netos. Eu já tinha vivido com as minhas filhas, já tinha isso esquecido. Aparecem-me agora 2 netos, um com 4 anos e outro com a caminho dos 9 agora. Isso, de facto, são questões que dão muita felicidade. O centro cénico, lá está, deu-me 50 anos de trabalho, com muitas horas, muitas experiências bem vividas, tristes algumas, mas a grande maioria são de festas, e principalmente são, por exemplo, enquanto na luta sindical ou política a gente consegue uma coisinha e as pessoas acham todas poucos. A gente chegava à sala de professores com o novo estatuto da carreira dizendo só isso, pá, e tal, isto não é nada, pá. Ou num aumento salarial só 5% de aumento, mas isso não é nada, pá, e tal. Ali começou a ver as crianças com os seus educadores e as pessoas a fazerem cenas, espetáculos e vivências tão felizes, pá, todos sorrisos. É facto que quando estive na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, fiquei com uma realidade que eu não conhecia, que é, mesmo crianças que estão lá no Centro Cénico da Cela têm problemas com famílias desestruturadas, mas ali estão bem envolvidas pela equipa técnica da infância, principalmente pelas educadoras, e passam o dia ali em atividades que os faz felizes, estão com sorrisos e tal. Mas quando eu ia à casa deles e via o que se passava em casa, pronto, eles tinham ali aquelas 6 horas, 7 horas, 8 horas ali no jardim de infância ou na creche do centro cénico. Mas estavam depois, protegidas ali. Mas em casa, pá, a gente vê, assim como assistimos agora em níveis. Portanto, a gente tem a escola a dar o seu máximo, mas depois realmente a carga do ambiente familiar pode destruir um jovem ou uma criança por causa exatamente. Há esse contraponto. Mas pronto, eu de facto, ao ter contribuído significativamente para haver uma creche, um jardim de infância, um centro de dia, um ATL, um lar de idosos, pronto, vejo ali a alegria, o sorriso, certo, a satisfação das pessoas e dos familiares que naturalmente são os seus utentes. Muito bem. E se voltasses atrás, havia alguma decisão que tu, na tua vida, que tomarias de forma diferente? Naturalmente, quando feri portanto, por uma palavra ou por uma atitude ou um gesto que fiz, naturalmente errei, procurei sempre resolver esse problema. Procurei sempre que não perdesse a pessoa com quem, ou o grupo, portanto, onde errei. Mas tenho alguns casos que não consegui resolver e que alguns até já morreram e que, pronto, não consegui entrar pelo menos num ritmo mínimo de qualidade de convívio. Mas são poucos casos realmente nessas situações, porque mesmo o meu divórcio ou a minha separação da mãe da segunda filha não gerou como tantos casos a gente assiste, de zangas tremendas, nunca mais se querem ver e alguns matam-se, não é? Como a gente aí vê. Infelizmente, sim. Infelizmente entram em situações de progressão completamente e entram em... E eu nisso, até nisso tenho um bom divórcio e tenho uma boa, como é que se diz, términos de relação amorosa, mas ficámos todos amigos. E em relação aos grupos que se vive muito da política e do centro cénico, também consegui resolver alguns erros que cometi significativamente com alguns. Mas errei, não há dúvida que errei. Se pudesse voltar atrás, era muito bom, mas não se pode voltar atrás. Temos que viver com aquilo que se consegue. Muito bem. E tens alguma atividade que te dê assim, muito prazer, para além
daquilo que nós conhecemos, que tu fazes? Eu, de facto, leio muito. Mas, por exemplo, eu de manhã, agora, com esta vida de aposentado, e ao longo dos últimos anos, construí portanto, um conjunto de meios, através do meu blog, em que, por exemplo, hoje é o dia 13 de fevereiro, 13 de fevereiro. E o 13 de fevereiro tem efemérides. Portanto, o Galileu foi preso pela Inquisição por causa de... temos a Mayra Andrade, que é uma cantora cabo-verdiana, que nasceu em 1965, neste dia, e canta tão bem. Aconteceu, portanto, ver uma fotografia na net, normalmente no Facebook ou noutros espaços, e que, por exemplo, do Eduardo Barrento, com o seu abelharudo e com os bicos a apanhar um inseto grande, significa uma fotografia extraordinária. Claro, sim. Portanto, autores, escritores... E não tocas também saxofone? Não, foi trompete. Foi trompete. Vivi uma experiência de trompete, além do cantábile. Sim. Do cantábile lá da nossa escola. Então foi trompete que eu tive a ocasião de trompete foi, portanto, vivi a experiência de 2 anos de trompete. Depois tive o problema nos dentes, não dava para fazer o sopro correto. Impediu-te de continuar. Impediu-me continuar. Foi uma Mas é pena, porque eu lembro-me que gostei muito de te ouvir tocar trompete. E foi no centro cênico da sala que eu ouvi. Ah, sim? Foi preciso, já não me recordo, já foi há alguns anos e estava muito bem. Para mim foi uma surpresa. É pena que tu tenhas parado porque mas está ao serviço lá da Escola de Música lá do Centro Cénico. Aquela experiência eu gostei muito. O que é que nós podemos esperar dos teus projetos literários em preparação? Pronto, eu tenho escrito muita coisa. Quando fui vereador, em conjunto com os meus camaradas, elaborámos, portanto, apurámos muito as declarações principais que em cada ano, ou sobre um determinado assunto do Conselho, ou da freguesia tal, ou da personagem, portanto, do evento, em que realmente escrevi declarações políticas e, portanto, acho que, embora estejam no blog desde 2009 até ao fim, essas declarações, eu acho que justifica para a história da política local e, neste caso, pessoal, acho que justifica porque pelo menos no tempo que eu conheço, não houve ninguém a produzir tanta escrita como eu, como vereador. E, portanto, quero tornar público esse fim. Vou ver se consigo até fazer os 77 anos, portanto tenho 3 anos para apurar qual é a melhor solução. Depois, ou faço num livro em que, num lado, é a poesia e no outro portanto, vai-se lendo as declarações políticas, ou faço separado. Isso ainda não está decidido. Ainda não está decidido. Mas pronto, é um projeto já em construção. A minha poesia é mais à base de... Pronto, são determinados momentos que eu vou vivendo. Às vezes consigo fazer todos os dias um bocadinho, mas ultimamente não tenho estado a escrever muito. Mas tive períodos em que escrevi muito e fazer uma seleção é relativamente fácil. Se calhar vou pedir a alguém que selecione e também faço também essa divulgação. Chegámos àquela pergunta, diz-me o que lês. Eu realmente leio muito. Trouxeste-nos aqui. Mas trago só o que estou a fazer agora e que tenho feito ao longo dos anos, que é divulgar a poesia de Joaquim Pessoa, divulgar a poesia da Sofia Melo Breiner. Divulguei há pouco tempo a poesia, os poemas de amor do Neruda,
E agora estou a acompanhar uma poeta, mas ela fez ensaios, fez teatro. Ana Luísa Amaral, diagonal das coisas. Eu só tomei conhecimento dela em 2022, quando ela morreu, e eu fiquei com quem fez intervenções sobre a vida dela nessa altura, fiquei curioso. E comprei 2 livros numa feira de livro, e um deles é este, e estou a postar por dia, lá no meu blog e na Facebook, uma poesia por dia desse livro. Muito bem. Trouxeste mais 2. Depois, eu acho que aqui a Wanda Furtado Marques é um exemplo... Ela já esteve connosco, sim, mas a Wanda. Eu queria valorizar... A gente tem um outro escritor que também... Coração de Leão, de Wanda Furtado Marques. É um exemplo do que eu agora também tenho que ajudar a ler ao mais pequeno. Sim. Mas o mais velho já devora livros. É uma coisa engraçada. O Sebastião, com 9 anos, vai coisa. Mas eu queria valorizar a Wanda porquê? Porque a Wanda é campeã em Alcobaça e na região, e sequer, não sei se mais... porque é campeã de livros no Plano Nacional de Leitura recomendados para o Plano Nacional de Leitura. E é uma alcobacense e tem, portanto, muitos livros com essa. Aqui, se me permitires... Queria ainda só referir que se trata de ilustrações de Mirte Piexma. É isto. Mas ela tem outros livros, nomeadamente, e que é importante valorizar, porque ela também veio ao Alcobaça. Por exemplo, Pedro Inês, que é uma coisa que Alcobaça nem a Câmara, nem ninguém da sociedade civil, nem o próprio mosteiro, tendo ali aqueles extraordinários túmulos, ninguém pegou a sério na questão do Pedro Inês. Há uma junta de freguesia também da CDU, neste caso, que é a Santa Catarina da Serra, a caminho de Peniche, que tem um museu e, portanto, tem o Pedro Inês em grande destaque. E, portanto, é uma pena e nisso realmente a Wanda Marques não esqueceu, assim como não esqueceu o Castelo, não esqueceu a Padeira de Alves Barrota, portanto, e para as crianças, de facto, é uma festa essas histórias, claro, essas referências. E então passamos para... Um que tem muitos livros, além do... Há vários... Um deles lançou um livro no último sábado, dia 8 de... É o mais fresco, é o livro mais fresco que tenho para ler, é o Leonel Fadigas. Já o li em diagonal. A Maiorca no século XVIII. Século XVIII. É muito interessante também essa. Memória histórica e social. Sim. Muito bem. Muito bem. Rogério, não sei se ainda queres acrescentar... Passou-se no instante. Mas queria saber se tu queres acrescentar uma mensagem para as novas gerações sobre cidadania, voluntariado, dedicação à comunidade. Eu só recomendo a todos uma questão que é fundamental para ser feliz. Há um triângulo dinâmico que tem que estar em harmonia, que é, portanto, o amor e as amizades. Essa questão é fundamental a gente estarmos bem com a nossa namorada ou com os nossos amigos. É fundamental a gente ter esse campo ótimo. Isso é fundamental para sermos felizes. Depois é a questão do trabalho, seja destes extraordinários técnicos que estão-nos aqui a apoiar, seja os daqui da rádio que nos dão tanta informação e tanto serviço público e permitem o teu programa. Portanto, a questão do trabalho com direitos, porque realmente uma pessoa que está a trabalhar e não recebe o suficiente para sustentar a família e para sustentar a si, isso não pode ser. Isto tem que haver depois, dignidade. Quando a justiça fiscal não vai buscar os que estão a ter cada vez mais lucros. Os ricos estão cada vez mais ricos, os bancos estão cada vez mais ricos, as grandes empresas estão cada vez mais ricas. E o trabalhador está cada vez mais pobre. Estamos a voltar outra vez a ficar pior nisso. Essa questão do trabalhar, portanto, não sou estar ativo e eu fiz muito trabalho voluntário, também sei que dar... E depois tem-se a troca, mas é de satisfação pessoal, não recebemos salário, mas ter uma causa,
é fundamental para a gente. E depois é a sabedoria. Tu, como professora, o conhecimento, agora, graças à aprendizagem, aprender sempre, procurar sempre aprender leitura, mais, sabendo que quanto mais se aprende, mais há para aprender. É de facto realmente. Quanto mais nós sabemos, o que é para aqui ainda para ler e para investigar e para aprender. Mas continuar é aquilo que se recomenda, não é? Continuar o caminho. Esse triângulo dinâmico é fundamental. Muito obrigada. Obrigada, Rogério. Foi um prazer ter-te aqui. E eu também foi um gosto responder ao teu desafio e desejo-te o melhor e recomendo aos nossos ouvintes e a quem nos vir, a quem nos ver no podcast, que podem ir aos anteriores, que têm lá extraordinárias comunicações, muito melhores que as que eu agora fiz, de certeza. Todas têm o seu valor. Todas, cada um tem o seu valor. Claro. Mas é um dos documentos que aqui estão e muito obrigado pelo teu trabalho. E é tudo. Muito obrigado. Obrigada também. E no dia da rádio, Mundial da Rádio, calhou bem. Sim. Obrigada ao Rui, obrigada à Laura por estarem aqui a apoiar-nos desde o princípio ao fim. Obrigada pela generosidade da tua presença, Rogério. Já sabem, siga-nos aos domingos às 20 horas ou em podcast, quando quiser. Eu sou a Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister, e voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Muito obrigada.